dia! Mais um bom dia com café e palavra do Senhor. Abre para mim, por favor, aí na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 6, versos 46 ao 50. A gente vai fazer a leitura rapidamente aqui, para entender o contexto da palavra de hoje. Diz assim, ó. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu ao monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água e ia passar diante deles. Quando viram Jesus em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Imagine, você está no meio do mar, remando, de repente você olha para frente às 3 horas da manhã, vê alguém andando sobre as águas. De apavorar qualquer um, né? Quem é que esperava por isso? Então, preste atenção nisso aqui, ó. Primeira coisa que eu observei nesse texto foi o seguinte: Jesus ordenou os discípulos que subissem no barco e fossem à frente. Olha só. Primeiramente, nesse texto, Jesus dá uma ordem para os discípulos. Vocês vão para o barco e vai embora, vai na frente. Enquanto Jesus deu a ordem para os discípulos ir na frente, entrarem no barco e irem, Jesus se despedia da multidão e logo após se despedir da multidão, a Bíblia diz que Jesus foi orar, foi no monte orar. Preste atenção nisso aqui. Olha só. Jesus viu que os discípulos começaram a remar com dificuldade. A palavra diz isso. Jesus, ele viu que os discípulos estavam remando, mas estavam remando com dificuldade, já estava cansado. Por quê? Os ventos eram contrários a ele. Eles tinham que ir para lá e o vento estava empurrando eles para trás. Então eles estavam remando, e chegou um ponto que eles estavam cansados. Então, Jesus vai ao encontro dos discípulos, andando sobre as águas, andando em cima do mar. E o discípulo, quando olha para Jesus e pensa que é um fantasma, eles começam a gritar apavorado. E Jesus tem que falar assim, ó. É preciso Jesus abrir a boca e falar assim: ei, calma, sou eu, não temam. Que legal, né? Agora, imagine essa situação às 3 da manhã, na 4ª vigília da noite. Cara, isso assustaria qualquer um. Mas eu quero meditar aqui em duas aplicações que eu quero tirar desse texto para a nossa vida. Então, a primeira aplicação que eu quero tirar para a nossa vida é a seguinte, olha só. A ordem de Jesus foi: vai para o barco. Jesus mandou, Jesus deu uma ordem. Não foram os discípulos que foram para o barco. Não, vou para o barco, Jesus. Não foi vontade dos discípulos. Jesus que deu a ordem partiu de Jesus. A decisão foi de Jesus. Preste atenção nisso. Percebe que mesmo debaixo da obediência de Jesus, os discípulos não deixaram de passar por dificuldade. Os discípulos, eles estavam em obediência a Deus. Deus dá uma ordem para os discípulos, eles obedecem e vão. Chega lá e eles encontram essa grande dificuldade. Eles começam a ter dificuldade de prosseguir por causa do vento contrário. Então, preste atenção, mesmo você estando debaixo da direção de Deus, mesmo você estando debaixo da direção de Jesus, mesmo você obedecendo Jesus, você vai passar por dificuldade. Preste atenção nisso. Mesmo você estando em obediência a Deus, isso não vai impedir que você não passe por dificuldade, não passe por tempestade, não passe por ventos. Preste atenção. Uma coisa é você estar numa tempestade que você mesmo provocou ou foi provocada pela ação maligna. Outra coisa é você estar no meio de uma tempestade onde Jesus mandou você. Jesus disse: vai para o barco. Jesus deu a ordem. Isso não impediu que os discípulos passassem por aquela dificuldade.
por toda aquela dificuldade, todo aquele esforço que eles fizeram para continuar. Eles estavam debaixo da ordem de Jesus. Aí você pode pensar, poxa, Jesus mandou eu ir e agora eu estou passando por isso, por isso, por isso. Mas preste atenção numa coisa. Se Jesus mandou você ir e você decidiu ir por obediência a Deus, fica tranquilo. O seu barco não vai afundar. O seu barco não afunda porque você está debaixo da obediência de Deus. Então você pode ficar tranquilo. Então pode se levantar qualquer coisa contra você. Pode se levantar tempestade, você pode ver fantasma, pode se levantar pessoas, pode se levantar quem for contra você. Se você estiver debaixo da obediência de Deus, o seu barco não afunda. Preste atenção nisso. Recebe essa palavra no seu coração. Aplique isso no seu coração. Leva isso para a sua vida. O barco não afunda porque você é bom. Preste atenção nisso. O seu barco não afunda porque você é bom, é maravilhoso, é top. Não. O seu barco não afunda porque você está debaixo da obediência de Deus. Agarra essa palavra e leva para a sua vida, em nome de Jesus. A segunda aplicação que eu quero refletir rapidamente, para o vídeo não ficar muito grande. Jesus, ele dá uma ordem e Jesus se despede da multidão e Jesus sobe no monte para orar. Olha só. Jesus para tudo e sobe no monte para orar. Jesus, que é Jesus. Ele para tudo e vai orar. Por que você arruma desculpa para não orar? Por que muitas das vezes a gente dá desculpa para ver que a gente não tem tempo de orar? Jesus, que era Jesus, era ocupado, ele já havia pregado o dia inteiro, ele havia andado o dia inteiro e ainda parou tudo para subir ao monte para orar. Para você ver a importância de orar. Jesus, que é Jesus, parou tudo, por que você não pode tirar um tempo para orar? Por que você não pode tirar um tempo para entrar em sintonia com Deus, entrar em intimidade com Deus? Por quê? Essa é a pergunta. Queridos, tudo que você passa, toda dificuldade, todos os problemas, tudo que você passa está debaixo do controle de Deus. E se você estiver em obediência a Deus, você pode ficar tranquilo, você não vai afundar. Então passa a dificuldade que for, você não afunda. Então, primeira coisa, a primeira aplicação aqui é, esteja debaixo da obediência de Deus. E tome essa palavra para você, que mesmo você estando debaixo da obediência de Deus, você vai passar por tempestade, mas você não afunda. Segundo, se Jesus parou tudo para orar, por que você não pode parar um pouquinho do que você está fazendo para orar? Para meditar na palavra do Senhor, para falar com Deus. Jesus dá ordem. Jesus ora. Você obedece e você ora. Deus te abençoe.